Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Bom, é rapidinha também. E hoje o tema é imperfeitas, sim. A cobrança do feminino, né? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre as cobranças do feminino, né? E o quanto a gente se cobra, né? A respeito disso, da gente achar que a gente precisa ser perfeito, achar que a gente precisa ser perfeita, né? E a gente vem de uma história de vida em que muitas mulheres, e a gente também, né? Por que não? A gente adotou isso do nosso sistema. Dessa questão de ser perfeita, né? Eu preciso dar conta, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser melhor que a minha mãe, eu preciso fazer, né, melhor que ela ou diferente dela. E na verdade essa cobrança vem muito de nós mesmas, né? E do que a gente adquire do nosso sistema familiar. Então, imperfeitas, sim, todas nós somos. A gente precisa tirar e desmistificar um pouco isso, tirar essa capa da Mulher Maravilha, tirar essa capa da super-heroína, né? Porque quando a gente se coloca um padrão de que eu preciso ser perfeita, eu preciso ser a mulher perfeita, eu preciso ser a mãe perfeita, e na verdade não existe perfeição, existe sim a imperfeição, porque quando eu me torno e quando eu me vejo como imperfeita, eu tenho condições de melhorar, eu tenho condições de fazer mudanças na minha vida. Quando eu me coloco neste padrão de perfeição, eu não tenho mais que melhorar, eu não tenho mais que fazer algo, eu já sou esta pessoa, né? E a perfeição nos leva a um movimento de morte, porque eu já sou perfeita, eu não preciso modificar nada, eu não preciso mudar nada, eu já sou assim, perfeita. E ao mesmo tempo é uma superioridade, né? É algo que é uma postura de arrogância perante a vida, porque ao mesmo tempo eu me coloco nesse lugar de perfeição. Aqui ninguém me atinge, aqui eu sou perfeita. E não é assim. Na verdade, todos nós somos imperfeitos. E quando a gente percebe, quando a gente se coloca neste movimento de imperfeitos, eu me coloco nesta condição de humildade perante a vida e perante as pessoas. E aí eu acabo não cobrando essas pessoas de fazer isso, né? Eu acabo não olhando para a minha mãe como essa perfeita ou como alguém que está julgando ou criticando o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. A gente precisa observar, né, e perceber, porque muitas vezes a gente julga de um lugar aonde a gente se acha superior, aonde a gente se acha que eu não faria isso, ou eu teria feito diferente dela. Será que teria feito? Será que no lugar da mãe, né, que talvez tenha lidado com inúmeros problemas, que talvez tenha lidado com perdas, né, com fracassos, com problemas de relacionamento, com dores que ela trouxe da própria família dela, né, do próprio relacionamento com a mãe, com os pais, será que a gente teria feito diferente? Será que você teria feito diferente da sua mãe? Será que quando a gente se coloca nesse lugar de observação e de humildade perante o destino desta mulher, perante o destino desta pessoa que é a mãe, será que a gente teria feito diferente?
Muitas vezes não. E eu me coloco humildemente, né, neste lugar, porque hoje, e eu continuo nesse movimento de tomar a minha mãe e de olhar para ela como uma mulher comum, não como alguém que fez tudo errado, que alguém que não deu o que tinha para fazer, ou que tinha que ter feito mais, que tinha que ter feito diferente. Quando eu me coloco nesse lugar, eu me coloco numa atitude infantil, de aquela criança que ainda está cobrando da mãe aquilo que ela acredita que não teve, aquilo que a mãe não deu ou que não pôde em nenhum momento ter condições de ter dado aquilo, ou de querer mais, né? Ou ainda numa situação de olhar para ela e julgar porque ela não fez algo, não teve uma atitude, ou teve atitudes que eu não compreendo, né? Ou que eu, como aquela criança, não compreendi. Mas hoje, como adulto, eu tenho total condições de olhar para isso e compreender que ela fez o melhor que ela podia, que ela fez o que ela deu conta de fazer. E quando eu olho para isso deste jeito, eu percebo que ela não poderia ter sido diferente, que ela não poderia ter feito diferente pela própria história de vida, pela própria condição, né? E pelos traumas que ela carregava também, pelas atitudes que ela teve, e por aquilo que ela realmente percebeu e sentiu na sua própria vida, as suas imperfeições, as suas limitações, ela não poderia ter feito diferente, né? Porque assim como eu, ela também é uma mulher comum. Assim como eu, ela também é imperfeita. Assim como eu, ela também fez o melhor que pôde. E eu também continuo fazendo o melhor que eu posso dentro das minhas limitações e dentro da consciência que eu tenho hoje. Então, quando eu olho para trás e percebo tudo que ela foi capaz de fazer, tudo que ela deu foi o que ela tinha para dar, foi o que ela recebeu e que ela pôde dar. Então, se ela teve os seus erros, ela também teve os seus acertos, né? Então, quando eu olho para isso, com um profundo agradecimento e respeito pelo destino dela, pela história de vida dela, e por ela realmente estar neste lugar como imperfeita. Então eu deixo de endeusar, de achar que a minha mãe é fantástica, maravilhosa, perfeita e tudo mais, e eu deixo de julgar, porque são duas posturas, uma contrária da outra, mas ao mesmo tempo são os lados opostos da mesma moeda, né? Então, ou eu acho que a minha mãe é linda, perfeita, maravilhosa, ou eu coloco a minha mãe num pedestal, né? De ok, ela é maravilhosa e tudo mais, ou eu coloco ela num outro lugar de críticas e julgamentos em relação ao que ela deveria ter feito. E não ao que, olhando para ela como uma mulher comum, que deu conta de algumas coisas e não deu conta de outras, né? Então, muitas mulheres têm histórias de vidas muito difíceis, né? Histórias de vida em que tiveram relacionamentos muito difíceis, né? Que tiveram relacionamentos com pessoas alcoólicas, com pessoas que passaram por perdas, né, de filhos e que precisaram lidar com isso, né, com seus próprios traumas, com as suas próprias dores, né, e fizeram o melhor que ela podia.
assim eu me coloco neste lugar também, porque eu venho de uma história de vida em que na minha história familiar, na minha família de origem, muitas mulheres lidaram com perdas de filhos, de várias situações, né? Eu, inclusive, também precisei lidar com essas perdas, porque eu, por lealdade a esse sistema, por lealdade a essas mulheres que viveram essas perdas, eu repeti isso. E hoje eu tenho consciência disso, mas lá atrás eu não tinha. Então, por lealdade a esse feminino e a essas mulheres que passaram por essas perdas, eu também repeti isso na minha vida. E posso dizer que para mim foi muito doloroso e muito difícil lidar com tudo isso. E eu lidei da melhor forma que eu podia fazer. Eu lidei da melhor forma que eu podia lidar, com a minha consciência do momento, com a consciência que eu tinha naquele momento. E imagino e percebo e observo que essas mulheres da minha família, né, também lidaram com isso. Então, quando a gente fala de feminino, principalmente, das doenças que acometem o feminino, do feminino adoecido e também dessa maternagem, a gente precisa olhar para dentro de nós. E quando eu falo principalmente desse feminino adoecido, das doenças que acometem o feminino, é exatamente isso. É olhar para essas mulheres com todo o amor e respeito ao destino que elas tiveram, ao que elas viveram e tudo aquilo que elas passaram para que a gente pudesse estar aqui. E quando a gente olha para isso, a gente precisa se curvar a elas e respeitosamente, com muito amor e com muito respeito, saber que elas deram o melhor que elas podiam. E exatamente, voltando à pergunta inicial, será que eu teria feito diferente dela? Será que se eu tivesse vivido e passado o que ela passou no lugar dela, eu teria feito diferente? Talvez não. Talvez eu teria feito a mesma coisa. Talvez eu não tivesse dado conta de cuidar dos filhos, de ter dado um filho, de ter vivenciado essa situação de uma maneira diferente. Hoje, muitas vezes a gente fala, eu teria feito diferente. Será? Realmente, olha para dentro de você e observa o que você teria feito. Com a consciência, com a vivência, com a experiência daquela pessoa que viveu aquilo. Né? Então, quando a gente aqui eu estou falando realmente desse feminino e dessas imperfeições que a gente tem. Imperfeitas, sim. Quando eu digo sim a essas imperfeições, eu tenho condições de fazer diferente. Eu tenho condições de modificar. Não é fazer melhor, porque quando eu digo fazer melhor, eu estou me arrogando ser melhor do que elas. E não é isso. É só apenas fazer diferente do que elas tiveram condições de fazer. E o diferente não significa o oposto, né? Eu vou fazer diferente do que a minha mãe fez, porque ela não cuidou da gente, então eu vou cuidar. E muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente super protege. E aí a gente está fazendo realmente o oposto. E esse oposto não é o saudável, porque eu estou super protegendo. E essa super proteção a um filho também não é saudável. Eu estou colocando neste filho algo como eu estou impedindo que ele vá para a vida e que ele aprenda a viver. Então eu estou super protegendo. E isso não é saudável também para um filho. O saudável é ter este equilíbrio, né, entre
dar na medida certa. Não é dar o que eu gostaria de ter dos meus pais ou da minha mãe, é dar ao filho aquilo que ele necessita naquele momento. Então, o que o meu filho necessita nesse momento é de amor, com respeito e disciplina, né? Então, não é super proteger, eu quero proteger ele disso, daquela pessoa, do mundo, do pai. E aí eu estou impedindo que ele cresça, que ele amadureça, que ele se torne uma pessoa diferente, né? Mais saudável. Então, para que a gente possa ter e olhar para a gente, né? Observe em você aquilo que as suas limitações, as suas imperfeições. E a partir deste lugar de imperfeição, de limitação, a gente pode realmente fazer algo para uma mudança efetiva. Essa mudança, a gente também precisa ter consciência de que ela não acontece assim do dia para a noite. Ela é gradativa, porque a alma é lenta. A mudança da alma é lenta. Então, ela não acontece simplesmente de qualquer jeito ou do dia para a noite. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue continuar a mudança. Ela muda e volta, muda e volta, muda e volta. Porque essa mudança é lenta e a gente precisa ter essa paciência e essa disciplina e o foco de continuar fazendo isso. Então, o tomar a mãe é perceber as imperfeições que nela tem. Então, isso é um movimento para o resto da vida. Não é uma coisa agora só. Tomei minha mãe, pronto, acabou. Assim como a gente toma água todos os dias, o nosso corpo precisa dessa água todos os dias, a gente também precisa fazer esse movimento de tomar a nossa mãe todos os dias. De perceber e olhar para ela como esse ser humano comum, sem endeusar e sem julgar. É um movimento de reconhecimento, de respeito, de olhar para ela com um olhar de ok, você fez o que você podia, né? E assim, desta forma, eu olho para mim com isso também. Eu olho para esse feminino que tem dentro de mim dessa mesma forma. Eu me aceito como ser humano imperfeito, tá? Isso, independente. E aí, é olhar para tudo isso, porque muitas vezes a gente ouviu também esse olhar dela para com ela mesma, né? Como era esse olhar dela para com ela mesma? Ela gostava do corpo dela, ela aceitava o corpo dela, ela conseguia se tocar, ela conseguia se amar da maneira que ela é? Ou ela se cobrava, ela se julgava, ou ela se colocava num pedestal, ou ela se colocava acima de todos. Então, tudo isso, a gente, como filhas, mulheres, e também isso serve para os homens, de olhar para si mesmo e perceber isso dentro de si, como é que isso se movimenta aqui dentro, como é que eu percebo isso. Não um movimento de julgar, mas sim de observar. Como é que eu lido com isso também? Como é que eu olho para mim mesmo? Será que realmente eu me aceito? Será que realmente eu me amo? A partir desse olhar de mim para comigo mesmo, desse olhar para o meu feminino imperfeito, de olhar para esse feminino que veio também com essas imperfeições e com aquilo que pôde dar. Quando eu estou neste lugar, eu estou nesse lugar de humildade, de menor, de pequeno perante a minha mãe, perante todas aquelas mulheres que vieram antes dela. E todo esse feminino herdado por mim, né? Então, é isso. Eu vou fazer um pequeno e rápido exercício. Aí, neste lugar que você está, primeiro se centre, perceba, sinta, tome algumas respirações, né?
centrando, percebendo a sua respiração, sentindo os seus pés, suas mãos. Comece a olhar e perceber atrás de você a sua mãe. Olhe para ela, observe, perceba, olhe para ela como uma mulher comum. E logo atrás da sua mãe vem a sua avó. Olhe esta imagem, observe e sinta o que você sente neste momento, quando você olha para isso. Atrás da sua avó tem a sua bisavó. E a cada nova geração você percebe, sente, cada uma dessas mulheres, aquilo que elas viveram, aquilo que elas deram conta de ser, aquilo que elas deram conta de dar, aquilo que elas também não deram conta. Observe a cada uma delas. Olhe para tudo isso. Acolha. E antes de mais nada, faça uma profunda reverência a todas elas, a cada uma delas. E diga: obrigado por tudo o que vocês viveram. Eu olho e vejo cada uma de vocês com toda a sua história. A partir de agora, eu faço algo diferente. Carrego comigo esse feminino e honro todas vocês fazendo algo mais saudável. Obrigada. E quando eu estiver pronta, você se vira e olha para a sua vida, para o seu caminho, para a frente, recebendo a força de todas essas mulheres que vieram antes de você. E eu termino por aqui mais essa live. Que vocês possam se beneficiar dessa fluidez, desse feminino, dessa imperfeição. Sim. De todas as mulheres. Inclusive você. E eu faço um convite para você. Que você possa deixar marcada esta live, que você possa compartilhar com as pessoas, com aquela amiga, com a sua mãe, com a sua tia, com as pessoas que são queridas para você, e que você sabe que de alguma forma este exercício, esta live vai se beneficiar a todas aquelas mulheres que precisam ouvir isso, que precisam deste feminino, que precisam se curar e ser uma pessoa mais saudável, né? E seguir um caminho mais saudável desse feminino, de acolhimento, de amor e de amorizar este feminino em você. Então, este convite é para você, que você possa realmente multiplicar, né? E levar para outras pessoas este mesmo amor que aqui está. Eu vejo você. Obrigada e até semana que vem. Mais uma live. Obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus likes, obrigada pelo seu compartilhar. Te aguardo na próxima semana aqui. Então, um beijo para você. E que você possa levar este amor no seu coração e a imagem de todas essas mulheres dentro de você, para que você se torne cada vez mais forte e mais saudável neste caminho de equilíbrio e de amor ao seu feminino, imperfeito sim. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.